Glória a Deus por isso. Amém. Uma alegria poder estar aqui mais uma vez com a igreja, nós juntos estudarmos a palavra de Deus. Mas eu quero também nesse momento dar as boas-vindas a todos os nossos convidados. Você que está aqui pela primeira vez, quero dizer que você é muito bem-vindo aqui. Essa é a casa de Deus, a casa do nosso Pai. Amém? Tem alguém que está aqui pela primeira vez? Eu gostaria que você só levantar a mão assim, a gente quer dar um abraço. Ali tem uma senhora ali, aqui tem mais uma pessoa lá atrás. Eu gostaria que alguém que estivesse próximo desse um abraço, não é? Dizendo assim, como a igreja, nós queremos dizer que você é bem-vindo, bem-vinda neste lugar. É isso. É uma alegria tê-los aqui. Aqui é a casa de Deus. Se é a casa de Deus, é a casa dos seus filhos, né? Então nós ficamos à vontade. Você, então, é sempre muito bem-vindo neste lugar. E agora, mais uma vez, nós vamos fazer o quê? Ler a palavra de Deus. Isso. Abra sua Bíblia na carta de Paulo, a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículos 17 a 27, que nós vamos ler. Primeira aos Coríntios, capítulo 12, versículos 17 a 27. Sei que o pastor Lisanes pediu para você sentar, mas eu queria que você, agora que vamos ler a palavra, nós nos colocássemos em pé. A gente honra a palavra quando fala assim, vamos ler a palavra, a gente faz, né? Fica feliz, mas a gente honra também, essa é uma forma delas. Amém? Essa carta, né, no texto que nós vamos ler, o apóstolo Paulo então manda uma carta para a igreja de Corinto. A igreja é feita de pessoas falham, e assim também estava acontecendo naquela igreja, tinha dificuldades lá, e ele manda uma carta para aquela igreja, falando para eles, dando direções. Se você depois quiser ler a carta, ele dá instruções inclusive sobre o culto, como se comportar, e vai falando uma série de coisas. No capítulo 12, no começo, ele fala a respeito dos dons espirituais que Deus deu para a igreja. E a partir do versículo 12, do capítulo 12, ele começa a falar de uma unidade da igreja. Então, se há dificuldades, se há coisas que tentam separar, e aqui, a partir do versículo 12, ele fala então da unidade e trata a igreja como um corpo. Como um corpo. É nessa perspectiva que nós vamos ler, nesse contexto que nós vamos dar continuidade a partir do versículo 17. Amém? Então acompanhe na sua Bíblia, por favor. E a palavra de Deus diz assim: se todo o corpo fosse olho, onde estaria a audição? Se todo o corpo fosse ouvido, onde estaria o olfato? De fato, Deus dispôs cada um dos membros no corpo segundo a sua vontade. Se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Assim, há muitos membros, mas um só corpo. O olho não pode dizer à mão, não preciso de você. Nem a cabeça pode dizer aos pés, não preciso de vocês. Ao contrário, os membros do corpo que parecem mais fracos são indispensáveis. E os membros que pensamos serem menos honrosos, tratamos com especial honra. E os membros que em nós são indecorosos, são tratados com decoro especial. Enquanto os que em nós são decorosos, não precisam ser tratados de maneira especial. Mas Deus estruturou o corpo, dando maior honra aos membros que dela tinham falta, a fim de que não haja divisão no corpo, mas sim que todos os membros tenham igual cuidado uns pelos outros. Eu gostaria que aqui nós lêssemos juntos, eu vou falar, você repita comigo. Diga assim: que todos os membros tenham igual cuidado uns pelos outros. Então, ele está dizendo que todos os membros tenham igual cuidado uns pelos outros. Versículo 26, quando um membro sofre, todos os outros sofrem com ele. Quando um membro é honrado,
todos os outros se alegram com ele. Ora, vocês são o corpo de Cristo, e cada um de vocês, individualmente, é membro desse corpo. Amém? Senhor, nós lemos a Tua palavra, e mais uma vez pedimos, fala conosco através dela. Nós abrimos os nossos ouvidos, mas nós abrimos a nossa mente e abrimos o nosso coração. Espírito Santo, o Senhor que é o ensinador, o professor, o mestre por excelência, nos ensine nesta noite. Fale conosco, nos leve, Senhor, a não somente sermos ouvintes, mas sermos praticantes da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Antes de você sentar, você precisa dar um sorriso para a pessoa que está do seu lado. Falar, é muito bom estar aqui com você. Pode se sentar. A forma com que nós vivemos, a forma com que nós olhamos uns para os outros, traz em nós reações das mais diversas. Mas quando nós lemos a palavra de Deus nos ensina as reações ou as ações corretas que devemos viver uns com os outros. E eu quero falar nessa noite sobre o chamado de Deus para cuidar, para se sujeitar e para suportar uns aos outros. Há vários mandamentos, né, que dizem respeito ao nosso relacionamento com Deus na Bíblia. Mas há também vários mandamentos que dizem respeito ao nosso relacionamento, à forma como nós vivemos uns com os outros. Nós somos chamados igreja, e igreja é o corpo de Cristo, como nós lemos. É o corpo de Cristo. Então nós precisamos, o Senhor nos ensina, há vários mandamentos, são chamados de mandamentos recíprocos. Esses mandamentos, chamados mandamentos recíprocos na Bíblia, eles sempre são ditos, façam isso uns pelos outros. Façam uns pelos outros. Nós viemos aqui, todos nós buscamos a Deus, e isso está correto. Nossa prioridade, a prioridade da nossa vida é buscar ao Senhor, o nosso Criador, aquele que nos fez. E nós desenvolvemos um relacionamento com Deus, um relacionamento, essa é a prioridade, ele é muito forte na nossa vida. Agora, o relacionamento com Deus, que é esse relacionamento que eu chamo de relacionamento vertical, ele vai influenciar no nosso relacionamento horizontal, no relacionamento que nós temos uns pelos outros. O apóstolo João, em uma das suas cartas, ele diz o seguinte: ninguém pode dizer que ama a Deus a quem não vê, se não ama o próximo a quem vê. Quando ele diz isso, ele está ligando a nossa espiritualidade, a nossa forma de adorar a Deus, com a forma com que nós nos tratamos, com que nós nos relacionamos. Você não pode dizer que ama a Deus, que você não vê, se você não ama o próximo a quem você vê. O que é mais visível você não está amando, como é que você vai amar o que é invisível? Então veja, nós temos uma tendência a deixar a nossa espiritualidade somente no aspecto vertical. Mas o Senhor está nos chamando a desenvolver essa espiritualidade na nossa vida comunitária, na nossa vida uns com os outros. Nossa vida uns com os outros. Nós somos chamados a não só ter de Jesus o que Ele tem para nos dar, mas nós somos chamados a receber e também distribuir daquilo que Ele nos deu. Amém? De manhã eu falei de um amigo que falou a história de um outro amigo. Os dois são missionários,
Na verdade, esse meu amigo, ele é de uma agência missionária, então ele sempre viaja para outros países. E ele falou da história de um amigo dele, brasileiro, que foi fazer um campo missionário, foi para missões em uma aldeia da África. E ele foi para lá, conheceu a situação daquele lugar, e a partir de um dado momento ele começou a falar de Jesus, e assim surgiu uma igreja naquela aldeia, e aquela igreja cresceu bastante. E aquele homem então, por um bom tempo, alguns anos, ministrando aquela tribo, aqueles irmãos ali naquela aldeia. Então ele chega um momento e fala: olha, a igreja já está forte, já está madura, já tem um bom tempo aqui, agora eu vou sair daqui, vou para um novo campo missionário, vou começar algo novo, e eu vou então deixar aqui, vai pedir para a missão mandar um outro missionário para dar continuidade aqui. Então aquele missionário foi para outro país, para outro lugar, e veio um novo missionário para aquela tribo. Passado alguns meses, uns 2 meses, entraram em contato com aquele missionário antigo e falaram: olha, você precisa voltar lá para a aldeia. Por quê? Porque a igreja está acabando lá. O missionário que foi lá, não sei o que ele fez, mas a igreja está se acabando. Aí ele deixou o que ele estava fazendo, voltou lá. Chegou e foi participar, foi ver primeiro o que era. E o que aconteceu? Ele era um missionário brasileiro, chegou lá sem muitos recursos. Então, fizeram o lugar onde se reunia aquela igreja, e ele não tinha dinheiro para comprar bancos, nem cadeiras, e eles se reuniam da forma que a tribo se reunia, que é em forma circular. Então eles se reuniam num lugar que era para eles chamado de templo, de igreja, mas eles se reuniam de forma circular. E quando ele foi embora, o outro missionário que veio era um missionário americano, e esse tinha recursos. Chegando lá, tendo recursos, chegou na igreja, viu que a igreja não tinha cadeiras. Qual que é a primeira coisa que ele conseguiu? Cadeiras para a igreja. E ele trouxe as cadeiras para a igreja. Quando o povo começou a ouvir e ver as cadeiras e a forma com que eles começaram a se reunir, então o pessoal começou a não vir mais. Quando o missionário chegou, primeiro, segundo culto, ele percebeu qual que era o problema. Qual que era o problema? Eles estavam acostumados a reunir em círculo, onde um olha no olho do outro. Diferente da nossa cultura, onde nós já estamos acostumados com as cadeiras, onde você fica olhando a nuca do outro, Isso é muito importante, porque nós precisamos viver um evangelho de olhar uns nos olhos dos outros. Não adianta eu viver o meu evangelho, a minha espiritualidade sozinha. Existe esse momento? Existe. Onde eu estou lá no meu quarto, a Bíblia ensina isso. Eu fecho a minha porta, eu estou com Deus, e Deus que vê em secreto me recompensa. Assim Jesus ensinou na oração lá em Mateus 6. Mas sabe, na verdade a nossa vida espiritual, ela vai se dar na dinâmica em que a gente olha no olho do outro. É por isso que nós como igreja trabalhamos com grupos pequenos, com as células. Porque na célula você tem essa possibilidade. Na célula você está ali e não tem como. Você não está vivenciando essa prática. Estão todos olhando no som. É um grupo pequeno, não é um grupo grande. Então estão todos olhando uns nos olhos dos outros. Quando um falta, as pessoas sentem falta. Quando um está doente, as pessoas sentem, procuram de alguma forma ajudar. Nós somos chamados a viver assim, a ter pelo menos um grupo onde a gente consegue olhar uns nos olhos dos outros e sermos nós mesmos. Então, esse é o chamado do Senhor para nós. É importante a gente entender isso. E eu quero falar então desses 3 chamados. O primeiro chamado é o chamado a cuidar. Chamado a cuidar. Nós estamos na estação, aqui como igreja, na estação do cuidado, onde nós estamos investindo as nossas forças em estarmos juntos, em um cuidar do outro, em um estar olhando para o outro,
Mas será que de fato a gente está vivendo isso? Será que de fato a gente consegue sair? Porque nós estamos vivendo um tempo de muito egocentrismo, de muito isolamento. Tem pessoas que são vizinhas de apartamento, vizinhas de casa. Às vezes sentam uma do lado da outra no ônibus, todos os dias, mas não se conhecem. São totalmente estranhos. Tem muita gente no meio de uma multidão, se sentindo solitário, sozinho. Às vezes até junto com a sua família, mas se sentindo sozinho. A gente tem vivido um tempo de isolamento, um tempo onde cada um tem procurado viver na sua. Ninguém pode interferir na vida do outro, se for uma interferência bem básica, bem discreta. Mas nós somos chamados como igreja a sermos um corpo, a estarmos ligados. Cada um é uma parte, diferentes. Somos diferentes, cada um tem um dom diferente. Mas nós não, como disse o texto que nós lemos, nós não podemos dizer: não preciso de você. Eu não preciso de você. Se eu sou mão, eu não posso dizer para os olhos que eu não preciso dos olhos. Se eu sou boca, eu não posso dizer que eu não preciso dos meus pés. Quantos de vocês está abrindo mão de uma parte do corpo aí? Tirando aquelas que, sim, né? Que precisam talvez uma redução. Mas, no mais, a gente não quer tirar nada. A gente não quer perder nada. Não é assim? Quem aqui já tropeçou de noite no criado mudo, deu aquela, né, batida do dedinho, do dedo do pé no criado mudo? Mas tem hora, aí a unhazinha ajudou a proteger bastante. Doeu, né? Mas a unha protegeu. Mas tem hora que se você olhar aquela unhazinha do dedinho do pé, não parece que ela é inútil? Não parece que é uma coisa assim, até um negocinho tão pequeno lá? Parece que pode tirar, mas ninguém quer tirar, não é verdade? Ninguém quer ficar sem. Por isso nós somos chamados, irmãos, a cuidar uns dos outros. Esse é o chamado de Jesus para nós, a cuidarmos uns dos outros. Nós gostamos muito de ser cuidados. Nós queremos ser cuidados. Só que também nós precisamos olhar para o outro e cuidar do outro também, porque quem semeia, colhe. Quem semeia, colhe. Nós queremos ser cuidados, mas nós precisamos semear cuidado na vida do outro. Você pode olhar para o irmão, para a irmã que está ao seu lado e falar assim: olha, você precisa cuidar de mim e eu preciso cuidar de você. Cuidar. O pessoal gosta de falar. Cuidar é olhar a necessidade do outro. Fale comigo, fala: cuidar é olhar a necessidade do outro. Qual que é a necessidade da pessoa que está ao seu lado? Você sabe? Será que ela tem necessidade? Será que tem hora que a gente não se envolve tanto na nossa vida que a gente nem sabe a necessidade do outro? Às vezes a necessidade do outro é tão pequena. Às vezes a pessoa que está do nosso lado está precisando de um abraço. Às vezes ela está precisando de uma palavra inspiradora, motivadora. Às vezes tem coisas tão simples. Um aperto de mão, a pessoa está esperando do outro. Um oi. A gente às vezes é capaz de sentar do lado das pessoas e não nos cumprimentarmos. Não está errado isso? Está totalmente errado. Nós precisamos olhar para o outro. E nós precisamos aprender a nos abrir a ponto de falar das nossas necessidades. E também de saber da necessidade do outro. Isso é ser igreja.
quando nós machucamos alguma parte do nosso corpo, o corpo inteiro sente. O corpo tem febre. O corpo dá sinais. Ninguém fala assim, não, o pé, você que chutou o criado mudo, se machucou, você que se vira. A mão não fala isso para o pé. Mas todo o corpo trabalha para cuidar. Vai atrás, a mão passa o remédio. E assim, nós como igreja, precisamos cuidar uns dos outros. Porque na igreja, porque no corpo de Cristo, como nós lemos, ninguém é indispensável. Você não é indispensável. Fala para a pessoa que está dizendo, você é muito importante. Você não é dispensável. Na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2. Capítulo 2, versículos 4 e 5, diz assim: cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. E ele continua: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. E a gente cuida só dos nossos interesses. E a Bíblia nos ensina, cada um de vocês não cuide somente dos seus interesses, mas cuide do interesse do outro também. Seja a atitude sua a mesma de Cristo Jesus. Por que a mesma atitude de Cristo Jesus? Deus, ele era satisfeito nele mesmo lá no céu. Deus não precisava criar o homem. Ele não tinha necessidade, Deus estava se sentindo sozinho. Tem gente que pensa isso. Está errado, Deus não estava se sentindo sozinho. Primeiro que ele já é uma comunidade. Ele é Pai, Filho e Espírito Santo. E ele é satisfeito nele mesmo. Ele é satisfeito nele mesmo, não tem carências como nós temos, senão ele deixa de ser Deus. Ele é um Deus fraco, se é que existe, dá para conjugar essas duas palavras juntas, Deus fraco. Mas, se ele tinha essa carência, ele é um Deus fraco, mas ele não é. Mas então ele decide criar o homem. E ao criar o homem, ele prepara toda a terra, e ele dá toda a direção também. Olha, não coma, pode comer de tudo, mas só nessa árvore aqui, não coma, porque no dia que você comer, você vai morrer. Mas o homem fez o quê? Foi lá e comeu, e morreu. Não morreu, começou a morrer. Mas sabe, Deus podia dizer assim, eu falei. Sabe aquela coisa, aquele amigo legal que fala assim, eu avisei. Deus falou assim, agora morra. Você desobedeceu. Aí Deus não fez assim. Jesus se levantou no conselho eterno e falou assim, olha, já que eles têm que morrer por causa do pecado deles, porque eles erraram, eu vou morrer no lugar deles. Isso é um cuidado de Deus por nós. Deus não precisava de fazer isso, mas Deus se voltou para o nosso interesse. Deus cuidou de você e cuida de mim dessa forma. Deus nos deu todas as condições e nos dá todas as condições para vivermos uma vida adequada, uma vida boa. Jesus Cristo falou assim, o inimigo veio para roubar, matar e destruir, mas eu vim para trazer vida e vida com abundância. Então, o Senhor está cuidando de nós, cuidando de você. Alguns aproveitam desse cuidado, outros não. Conhece a parábola do filho pródigo, chamada parábola do filho pródigo, que eu acho que devia se chamar parábola do pai amoroso, que cabe bem, o foco é o pai, não é o filho. Qual que era o problema? Aqueles dois filhos, os dois não conheciam bem o seu pai. Um pegou os seus bens, a sua herança e foi embora. Depois voltou reconhecendo o pai. O segundo não pegou, o segundo foi bonzinho, ele não pegou a herança, não foi embora, ele ficou com o pai. Mas sabe, ele ficou com o pai, mas não aproveitava do seu pai. E aí quando o irmão dele volta, ele fica bravo, porque fizeram uma festa para o irmão. E ele fala, e o pai vai atrás dele e fala assim,
Filho, vem. Assim, não, esse seu irmão, meu irmão aí gastou, esse seu filho. Ele não fala meu irmão, ele fala assim, seu filho gastou todo o dinheiro. Nós precisamos conhecer o Pai que nós temos e desenvolver na nossa vida. Se Deus nos ama tanto assim, se Deus cuidou tanto assim, nós precisamos também cuidar uns dos outros. Nós precisamos olhar, qual é a necessidade sua, irmão? Qual é a sua necessidade, irmã? Essa semana eu vi uma mensagem que a Kézia colocou no grupo sobre você ser rios de água viva. Jesus veio como um rio de água viva para nós, matando a nossa sede. Foi aquilo que foi ministrado aqui hoje. Mas a gente, em algum momento, a gente abre mão dessa fonte preciosa e cria as nossas fontes. Aquilo que a gente acha que é bom, que vai saciar a nossa sede. A gente arruma um monte de coisa que acha que vai matar o vazio, vai preencher o vazio que a gente tem de Deus, e não preenche. Amém. Então Jesus veio como uma água que vem nos saciar, mas chega um momento ele fala assim, agora eu oro e você vai ter dentro de você rios de água viva. E a pessoa, naquela palavra que eu ouvi, ele conta um testemunho do próprio Asaf, que era quem estava ministrando. No final ele passa para outra palavra e ele fala assim, olha, um dia encontramos o Asaf, e o Asaf falou assim, tudo bem, com aquele jeito sorridente dele, e eles falaram, tudo bem. E ele disse que ele continuou olhando para eles, e de repente eles começaram a chorar, porque na verdade não estava tudo bem. E aquele homem pôde testemunhar dizendo, era o rio de água viva que estava dentro do nosso amigo, que fez com que a gente se abrisse para ele. Como alguém pergunta se está tudo bem, e a outra pessoa começa a chorar. Ele estava tão cheio da presença de Deus, que quando ele chegou, nós não resistimos a isso. E aí ele pôde orar com a gente, pôde ministrar no nosso coração, e nós estávamos chateados com umas pessoas, e nós pudemos liberar o perdão para aquelas pessoas. Nós precisamos entender que o rio de Deus, de vida que está dentro de nós, não é só para nós, é uma fonte que jorra para fora, para tocar as pessoas ao nosso redor. Amém? Quem tem da água viva dentro de si aí? Não deixe essa água ficar só com você, faça essa água refrescar, trazer refrigério para as pessoas que estão ao seu lado. Quantos aqui já receberam o refrigério de alguém? Quantos aqui já foram ajudados? Glória a Deus. Quantos aqui já receberam uma honra que você falou assim, não, está falando, está exagerando, isso aí não é demais, não é tudo não é tudo sobre mim. Já recebeu honra assim? Já foi honrado? Quantos aqui já tiveram momentos de fragilidade e alguém foi para você um suporte, te ajudou? Quantos receberam suporte aqui em horas difíceis? Amém. Queridos, é isso que nós precisamos como igreja viver. Cuidar uns dos outros, fazer aquilo que Jesus fez por nós. Amém? Se nós cuidarmos uns dos outros, o corpo vai ser sadio. Se nós cuidarmos uns dos outros, nós vamos ter um corpo em unidade. Eu falei que a nossa vida é um relacionamento com Deus vertical, mas que ele se desenvolve na horizontal. Infelizmente tem muita gente dizendo assim, eu estou bem com Deus, não estou indo na igreja, mas eu estou bem com Deus. Que engano, grande engano, porque é na vida comunitária onde Deus se manifesta em nós e através de nós. Esse Asaf que eu falei, que eu estava ouvindo a mensagem dele, tem uma música que eu gosto muito, antiga, que ele fala assim, tu és Jesus, amigo verdadeiro, que tenho conhecido na vida dos meus irmãos. Tu és Jesus, amigo verdadeiro, que tenho conhecido, falando com o Senhor, na vida dos meus irmãos. Nós precisamos estar cheios de Jesus e refletir Jesus uns para os outros. Nós precisamos, as pessoas precisam ver Jesus em nós. E isso vai acontecer na medida em que a gente estiver cheio e refletir Jesus para as pessoas. Você está refletindo Jesus?
Você tem refletido Jesus? Somos chamados então a cuidar. O segundo chamado é um chamado para nos sujeitar. E talvez nos sujeitar seja simples de falar, mas eu acho que é complexo de praticar, difícil de praticar. A Bíblia ensina a nós considerarmos os outros superiores a nós mesmos. O que você me diz? É fácil ou é difícil? Considerar os outros superiores a você. Talvez tenha gente que você fala assim, esse aqui é superior, né? O presidente, alguém assim, em uma posição mais alta, fala assim, essa pessoa aqui é superior a mim. Mas nós somos chamados também, a Bíblia nos ensina a nos sujeitarmos uns aos outros. O que é isso, pastor? Enquanto cuidar é olhar a necessidade do outro, nos sujeitar, nos submeter ao outro, diz respeito a olhar o outro como superioridade, conseguir ver as qualidades que ele tem. Nos submeter ao outro. Como foi dito no texto, a mão não pode dizer que não precisa do pé. Talvez você tenha algo, talvez você seja bom como mão na igreja. É aquela pessoa que abraça, que cumprimenta. Mas tem outro irmão, talvez ele seja bom como pé. É aquele que vai até o perdido, até aquele que está precisando, aquele que sai da rotina. Aquele que é mão, não pode dizer que é melhor do que o pé. O que é melhor aí para você, a mão ou o pé? Está parecendo aquela pergunta, né? O que é mais importante, ler a Bíblia ou orar? Todo mundo já sabe a resposta, né? Perguntaram para o pregador, o que é mais importante, ler a Bíblia ou orar? Ele falou assim, pergunta para o passarinho, qual asa que é melhor? A esquerda ou a direita? Ou seja, precisa dos dois. Então, queridos, o que diz respeito a considerar o outro superior? O outro tem qualidades que talvez você não tenha. E você talvez tenha qualidades que ele não tenha. Isso não faz de você, a qualidade que você tem, não faz de você melhor do que ninguém. Nós todos somos úteis no corpo. Todos somos úteis no corpo. É isso que o texto que nós lemos fala. Nós não estamos dispensando ninguém. Jesus não dispensa ninguém. Ele fala, aqueles que vierem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Tudo é importante, todos nós somos importantes. Talvez você fale assim, aquela pessoa ela só vem e senta. Ela está parte do corpo, ela faz parte do corpo. Ela é importante. Ela está no corpo. E nós não queremos tirar nada do corpo. Nos sujeitarmos, considerar o outro superior, é a condição que nós temos de ver no outro as qualidades que ele tem. Mas sabe, hoje em dia, a gente olha muito os defeitos. Nós somos hábeis em criticar, somos velozes, ácidos na crítica, em falar mal, mas temos uma grande dificuldade, vagarosos, para falar das qualidades dos outros. E isso é tão forte na nossa cultura, que até quando a gente olha para a gente tem dificuldade. Eu fiz essa dinâmica algumas vezes em algumas células, de fale 3 qualidades que você tem. Consegue falar aí 3 qualidades que você tem para a pessoa que está do seu lado? Conseguiu ou não? Geralmente quando eu falo assim, fale 3 qualidades que você tem, alguém fala lá do outro lado, não pode ser 5 defeitos? É mais fácil, porque nós estamos acostumados com os defeitos.
E até dos nossos, a gente exalta mais os defeitos que as nossas qualidades. E falar da qualidade que o outro tem, então. Considerar o outro superior é conseguir ver aquilo de bom que ele tem, é conseguir ver as qualidades que ele tem. Jesus também, queridos, conseguiu ver isso. Jesus falou também bem de nós. Ele falou assim: ó, vocês vão fazer obras maiores do que eu já fiz. Já pensou você fazendo obra maior do que Jesus? Mas daí você vai se achar maior do que Jesus, né? Entende essa dinâmica do corpo? Cada um tem a sua qualidade. Nós precisamos não desprezar ninguém, não achar que ninguém é menor ou pior. Todos nós somos importantes. Cada um tem o seu lugar. Cada um tem o seu espaço no corpo. Nós precisamos aprender a ver as qualidades do outro. Precisamos aprender a exaltar, a honrar ao outro também. Quero ler com vocês o texto que está em Efésios, capítulo 5, versículos 17 a 21. E eu quero dizer porque às vezes a gente tem essa dificuldade em considerar o outro superior, porque às vezes nós estamos vazios do Espírito Santo. Quando a gente está cheio do Espírito Santo, a gente consegue se submeter ao outro, porque a gente vê que Jesus está presente. Olha o texto, Efésios 5, de 17 a 21, diz assim: portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome do Senhor Jesus Cristo. E aí vem a ordem: sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Para a gente se sujeitar, ele dá a dica antes. O que está escrito antes? Encham-se do Espírito Santo. Nós precisamos, cheios do Espírito Santo, a gente vai conseguir ver no outro o que o outro tem. Jesus trabalhou nessa dinâmica. Jesus trabalhou com discípulos difíceis, mas ele olhava a qualidade que eles tinham. Ele via defeitos, ele corrigia também, corrigia. Sabe, Deus olha para você com um olhar diferente. Deus olha para a pessoa que está do seu lado com um olhar diferente. Talvez você olhe para alguém e não dê valor nenhum para a pessoa que você vê, mas Deus tem um olhar de fé, diferente do nosso. Deus sempre acredita na mudança. Deus sempre olha o potencial que você tem. Deus olha assim. Jesus teve um encontro com aquela mulher adúltera. Teve um encontro com aquela mulher adúltera. E vieram um monte de pessoas, porque na lei judaica, a mulher e o homem que fossem pegos em adultério tinha que ser apedrejado. O engraçado é que o homem eles não trouxeram, mas tudo bem, trouxeram a mulher e apresentaram aquela mulher a Jesus. E eu imagino cada um com uma pedra na mão. Se você e eu estivéssemos lá, nós também estaríamos com pedras nas mãos para atacar aquela mulher que errou, que pecou. É ou não é verdade? Não, pastor, não. Quando alguém erra, a gente enche a mão de pedra. E Jesus deu o exemplo para nós. Ele olhou para aquela mulher. Ele falou assim, ele era o único que tinha o direito de jogar uma pedra nela, porque ele falou: quem não tem nenhum pecado, que atire a primeira pedra. Ele era o único que não tinha pecado e podia jogar uma pedra naquela mulher.
Mas ele olhou para aquela mulher com outro olhar. Ele falou: essa mulher pode mudar de vida. E ele falou assim: mulher, ninguém te condenou, também não te condeno. Vai e não peques mais. Sabe, irmãos, mas nós precisamos aprender com Jesus. Eu falei de manhã, sabe, a gente tem que cuidar para que a gente não se encha de religiosidade. Porque quando as pessoas erram ao nosso redor, nós sempre estamos com uma pedra para atacar as pessoas. Eu estou na igreja desde criança. Quando eu nasci, meu pai já era pastor. Já vi muitas coisas, boas e ruins. Porque a igreja é feita de gente e gente falha. Não é lugar de perfeitos. Se você encontrar uma igreja perfeita, não entre lá, você vai estragá-la. A igreja não é feita de gente perfeita, mas nós precisamos cuidar para que não piore a coisa. A religiosidade pode fazer algo, eu falei disso de manhã, quero repetir aqui. Para mim, a religiosidade é como quando você tem um cachorro e você tem aqui um osso, e você não quer que o cachorro vá no osso. Digamos que esse osso aqui é o pecado, é uma coisa errada. Você não quer que o cachorro vá no osso. O que você faz para o cachorro não ir no osso? Amarra, põe nele uma coleira, uma corrente, e assim ele não vai no osso. Agora, o dia que não tem corrente, não tem coleira, o que vai acontecer? Ele vai cair com tudo em cima do osso. Eu tenho para mim a religiosidade. Entenda, não estou falando de religião, daquilo que liga a gente a Deus, estou falando de religiosidade, como essa corrente que prende o cachorro. Talvez as pessoas vejam essa religiosidade na figura do pastor. O pastor está aqui, não pode fazer tal coisa. O pastor está aqui, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. O meu líder está aqui. Mas o dia que o pastor não está, cai de boca no osso. Está entendendo? Só que o dia que o cachorro está sem coleira, sem essa religiosidade. Agora, o que tem que fazer então para o cachorro não ir no osso? O que fazer para o cachorro não ir no osso? Não tem como. Para ele deixar de ir no osso, ele tem que deixar de ser cachorro. Ele tem que mudar de vida. Está entendendo? Para a gente deixar o pecado, a gente tem que mudar de vida. Não adianta o outro impor. Não adianta você fazer porque o pastor está perto, porque o líder está perto. Você tem que estar fazendo porque Jesus, o Espírito Santo operou isso na sua vida e você faz. Só que a religiosidade faz as pessoas colocarem uma máscara para vir na igreja. E aí nós precisamos cuidar, porque nós precisamos deixar que as pessoas sejam elas mesmas. Você precisa ser você mesmo e não um mascarado. Não é verdade? Concordam comigo? Não se prenda a isso. Deixe que o Espírito Santo te leve a viver essa vida cristã. Não porque o pastor, não vou fazer isso para o pastor não ver. Está errado. Você tem que pensar em agradar primeiro a Deus. Não é porque o líder está perto. Se Deus transformar a sua vida de dentro para fora, você vai fazer isso sem esforço nenhum. Você vai fugir do osso, do pecado, dos erros, sem esforço nenhum, porque o Espírito Santo vai te capacitar para isso. Amém? Então, quando a gente dá a possibilidade de exaltar as qualidades uns dos outros, nós criamos um ambiente propício. Então a gente começa a ver no outro as qualidades. Pare de jogar pedras, para de ver os defeitos uns dos outros. Amém? Amém? Eu ia falar para você falar algo de novo, você vai achar que vai ficar cansativo, né? Mas eu estou querendo que hoje a gente olhe bastante nos olhos uns dos outros. Fala para a pessoa que está do seu lado, fala: eu não quero tacar pedra em você.
Nem flores. Eu quero ser uma bênção na sua vida. Fala para a pessoa que está falando, eu quero ser uma bênção na sua vida. Por fim, o último chamado é o chamado a suportar uns aos outros. Suportar uns aos outros. Quando fala suportar uns aos outros, o que é suportar para você? É aguentar o chato? Tem aquelas pessoas ao nosso lado, igual, agora não lembro se é Olímpia ou Hard, né? Lembra dessa dupla? Ó dia, ó vida, ó céu, ó azar. Nunca tá bom. Aí você encontra essa pessoa, e a Bíblia fala para nós suportarmos. Então, primeira coisa, a gente precisa entender o que é suportar um ao outro. E a outra pergunta é assim: o quanto você pode suportar? Só que eu quero que você entenda, amplie a ideia de suportar um ao outro. Talvez a gente pense no suportar só em aguentar a pessoa chata. Mas eu quero que você pense que talvez aguentar essa pessoa, porque ela ainda não amadureceu o suficiente, ela não cresceu o suficiente. Então vocês têm que transportar, atravessar um muro, e essa pessoa ela não tem altura suficiente, ainda ela não amadureceu. Então você tem que ajudar ela a atravessar o muro. O que você faz? Você faz uma escadinha, você é suporte. Pense em suportar como ser um suporte para o outro. Seja suporte do seu irmão. Ah, mas essa pessoa, então talvez é porque ela está precisando da sua ajuda. Sabe, a criança ela não consegue, né? De manhã eu perguntei aqui, eu vou perguntar aqui novamente: quantos aqui já passaram algumas madrugadas em claro, assim, por causa de bebê? Quantos? Bebê chorou? Está preparando aí, né, Ju? Mas você, mãe, e mais mãe do que pai, né? Os pais também precisam levantar, viu, seus pais. Mais as mães que os pais. Mas a mãe não levanta e fala assim: vou lá de novo suportar esse bebê. Fala assim? Não fala. Por quê? Porque ama. Porque ama. Nós precisamos entender, às vezes o choro do adulto não é um choro de lágrimas nem de berros. Às vezes o outro está chamando a nossa atenção. Sabe aquela pessoa dura de coração? Na verdade ela não aprendeu ainda a perdoar, a ser maleável. E ela talvez está precisando do seu suporte. Talvez você já aprendeu isso, com certeza, você é mais maduro, uma pessoa tão experiente. Vai poder ser suporte para ela. Não olhe as pessoas difíceis e ignore-as. Seja suporte. Imagine a cena. Jesus estava nos seus últimos momentos. E aí, tinha alguns homens lá com ele, seus discípulos. E ele, então, em um momento, ele põe um avental, pega uma bacia e ele começa a lavar os pés dos seus discípulos. E eu fiquei imaginando isso, essa cena. E talvez na cabeça dele, enquanto ele lavava o pé de Tomé, ele pensasse os dias que ele passou com Tomé, as situações, e talvez na cabeça do Tomé também passasse. E ele foi lavando o pé de cada um, lavou o pé de Pedro, né? Teve uma dificuldadezinha, a gente sabe.
Pedro não queria lavar, não queria que deixar lavar o pé. Mas ele também lavou o pé de Judas. Judas era o traidor e ele sabia já. Mas Jesus lava o pé como se dissesse assim: eu estou aqui, amigo, sendo um suporte para você. Estou aqui lavando seus pés. Esses pés aqui que foram lá já e me venderam por 20 moedas, por 30 moedas de prata. Esses pés que foram lá falar mal de mim, eu estou aqui lavando. Eu te amo, Judas. O que você faria com Judas? Você pegar o pé dele assim e fazer uma massagem, né? Com as pontas dos dedos assim. Depois eles voltaram para a mesa. Lá na mesa, Jesus dá um pedaço de pão na boca do Judas, dizendo: Judas, eu te amo, cara. Judas, eu te amo. Eu estou aqui sendo um suporte para você. Nós precisamos aprender com Jesus. Nós precisamos aprender a suportar uns aos outros. Efésios 4, versículos 1 a 3, o apóstolo Paulo fala assim: como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam, sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Ele fala assim: façam todo o esforço. Implica em nós em nos esforçarmos. Existe um esforço para que a gente mantenha o vínculo da paz, a unidade do Espírito. Decida ser suporte para as pessoas mais frágeis, mais difíceis. Talvez pessoas complicadas perto de você, como era Judas para Jesus. Um homem que metia a mão na bolsa. Decida ser um suporte para as pessoas que estão ao seu redor. Amém? Será que tem alguém que você está lembrando aí que precisa do seu suporte? Será que é pessoa difícil, complicada, que te atrapalha, talvez te xinga, que influencia você lá no trabalho, fala mal de você para o chefe? Vai lá e dá um presente para ela. Elogia ela. Talvez ela está precisando de atenção, de cuidado, de amor. Vamos ficar em pé? Eu quero ler um último texto, que está na primeira carta de Pedro, capítulo 3, versículos 8 a 17. E Pedro diz assim: quanto ao mais, tenham todos o mesmo modo de pensar, sejam compassivos, amem-se fraternalmente, sejam misericordiosos e humildes. Não retribuam o mal com mal, nem insulto com insulto, pelo contrário, bendigam, pois para isso vocês foram chamados, para receberem bênção por herança. Pois quem quiser amar a vida e ver dias felizes, guarde a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. Afaste-se do mal e faça o bem. Busque a paz com perseverança, porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos estão atentos à sua oração, mas o rosto do Senhor volta-se contra os que praticam o mal. Quem há de maltratá-los se vocês forem zelosos na prática do bem? Todavia, mesmo que venham a sofrer porque praticam a justiça, vocês serão felizes. Não temam aquilo que eles temem, não fiquem amedrontados. Antes, santifiquem Cristo como Senhor no coração.
Estejam sempre preparados para responder a qualquer que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês. Contudo, façam isso com mansidão e respeito, conservando boa consciência, de forma que os que falam maldosamente contra o bom procedimento de vocês, porque estão em Cristo, fiquem envergonhados de suas calúnias. É melhor sofrer por fazer o bem, se for da vontade de Deus, do que por fazer o mal. 1 Pedro 3, de 8 a 17. E eu gostaria que você abaixasse a sua cabeça. E aquilo que a palavra de Deus falou com você, no que você precisa crescer, mudar, melhorar, comece a falar com Deus. Se você é chamado a cuidar dos outros, parar de olhar somente os seus interesses e olhar do outro, se comprometa com Deus a melhorar nisso. Se precisa ter mais humildade e olhar os outros como superiores a você, confesse isso ao Senhor, peça ao Senhor humildade. Se tem pessoas difíceis ou carentes ao seu lado e você precisa ser suporte, se comprometa com o Senhor de suportá-las, de ajudá-las. E peça ao Senhor o amor. Peça ao Senhor que te encha de amor, porque nós só vamos conseguir isso se estivermos cheios do amor. A Bíblia diz: posso falar a língua dos anjos, se não tiver amor, não serve para nada. Posso dar todos os meus bens aos carentes, às pessoas que precisam, mas se não tiver amor, não terei e não serei nada. Posso dar o meu corpo para ser queimado, mas se não tiver amor, isso não vale nada. Senhor, enche-nos do teu amor, do amor que o Senhor teve e tem por nós, para que a gente viva essa espiritualidade uns com os outros, nós possamos olhar nos olhos uns dos outros, ver as suas necessidades, ver os seus valores, consigamos, Senhor, olhar nos olhos uns dos outros e abrir o nosso coração também. Senhor, ajuda-nos como igreja a sermos um corpo, a entendermos que precisamos uns dos outros, que não estamos abrindo mão de ninguém, não estamos dispensando ninguém, porque o Senhor não está dispensando. E ajuda-nos a viver esse evangelho que é o Senhor dentro de nós, não um evangelho do Senhor distante de nós, mas um evangelho do Senhor vivo dentro de nós, que aparece na vida dos nossos irmãos. Em nome de Jesus, enche-nos da tua presença, Senhor, para que as pessoas ao nosso redor vejam o Senhor em nós, vejam o Senhor na nossa vida. Em nome de Jesus, amém.